Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender como é que a gente faz o processo de rematrícula utilizando o SIGA. No SIGA esse processo é um pouco diferente. Enquanto no portal do aluno vocês tinham um processo chamado rematrícula, no SIGA todo esse processo se chama matrícula online. Então como é que funciona o processo de matrícula online? Depois que vocês entrarem no sistema, vai ser mostrada a tela do menu discente. Essa tela que dá acesso às outras interfaces do próprio SIGA. Para você fazer a tua rematrícula, que agora no SIGA se chama matrícula online, você vai até o menu Ensino. Dentro do menu Ensino tem uma opção chamada Matrícula Online e nessa opção você vai clicar no menu Realizar Matrícula. Nessa tela que vai ser mostrada para vocês, vai ser exibida uma série de lembretes, uma série de avisos com relação ao processo de rematrícula, né? E aqui uma coisa que vocês devem prestar atenção é com relação ao período, ao prazo de matrícula online que você tem dentro do sistema. Esse prazo que está sendo mostrado aqui é só um prazo de exemplo que a gente cadastrou para poder mostrar para vocês. Então você deve prestar atenção nesse item, ler as informações que estão ali e depois que você tiver feito essa leitura, clicar no botão Iniciar seleção de turmas. Muito bem, pessoal. Então, nessa tela aqui é feito o processo de solicitação de matrícula. A solicitação de matrícula ela não é deferida automaticamente. Existe um período que acontece após o prazo de solicitação mesmo dessas matrículas que foi mostrado na tela anterior. Então, depois que termina esse prazo de solicitação de matrícula, ainda tem um períodozinho ali que é feito a homologação dessas matrículas efetivamente. O que tem nessa tela aqui que é interessante você conhecer? Você vai perceber que nessa tela é mostrado para você uma série de informações com relação, por exemplo, à tua matrícula, ao teu nome, o curso que tu está fazendo, e aqui na parte de baixo são mostradas as turmas que têm abertas para os componentes do seu currículo. Então você deve prestar atenção que cada uma dessas turmas apresenta um iconezinho do lado e aqui em cima tem a explicação do que é possível fazer com cada um desses ícones. Então, por exemplo, se você for olhar, esse primeiro íconezinho que aparece com um sinalzinho verde embaixo, ele significa que você pode fazer a solicitação de matrícula nesse componente. Esse que tem o sinal vermelho significa que ele tem pré-requisito, então você não consegue fazer a não ser que você tenha cumprido esse pré-requisito. Esse que tem uma lupa com o sinalzinho de mais, ele vai na verdade abrir uma tela com as informações sobre esse componente. E finalmente, esse ícone que parece uma paginazinha com uma chave são das turmas que você tem prioridade. Você deve sempre tentar se matricular nas turmas que você tem prioridade. Nessa tela, fique atento a alguns detalhes antes de selecionar a turma para fazer a solicitação de matrícula. Por exemplo, se você vier aqui numa dessas turmas que eu tenho prioridade e marcar, eu devo prestar atenção na questão do cronograma e no campus. Se o campus que está sendo disposto a essa turma é o mesmo campus que eu estou matriculado. A questão do cronograma de horário, eu vou perceber que eu tenho uma expressão aqui. Essa expressão ela significa o seguinte, a primeira parte dela são quais os dias da semana que essa aula vai acontecer. Então, por exemplo, aqui está marcando 3, significa que é terça-feira. Segunda é 2, terça é 3, quarta é 4, sábado no caso seria o 7 e domingo seria 1. Então, aqui eu tenho que essa aula vai acontecer na terça-feira, no período da tarde, no primeiro, segundo, terceiro e quarto horário. E ela acontece do dia 14 de agosto até o dia 15 de dezembro. Então, quando eu marcar essa turma aqui, eu devo prestar atenção nesses detalhes antes de vincular ela para fazer a solicitação de matrícula. Por exemplo, aqui eu posso marcar todas as turmas que eu tenho disponível para fazer a solicitação de matrícula do segundo nível. Eu posso vir aqui e clicar uma por uma, ou eu posso vir nessa caixinha e marcar, e o próprio sistema vai marcar todas as turmas que tem disponível para mim. Perceba que esse CCR aqui, ele está disponível em duas turmas diferentes. Só que o próprio sistema já marcou para mim que é do campus Chapecó, que no caso desse teste que eu estou mostrando para vocês é o campus do aluno. Então aqui ele já marcou para mim essa como prioritária. Você sempre deve prestar atenção qual é o campus e se não está ocorrendo nenhum choque de horário. Ao fazer a seleção, depois que você tiver feito toda a marcação das turmas que você vai fazer a solicitação de matrícula, você vai descer e vai clicar no botão Adicionar turmas selecionadas.
Após clicar naquele botão, vai ser apresentado essa tela para você, na qual você vai ter as informações das turmas que você vai fazer a solicitação, os teus dados também, e assim, enquanto você estiver dentro do período de solicitação de matrícula, até que se encerre esse prazo, você ainda vai poder vir nessa interface e alterar suas solicitações. Perceba que aqui eu tenho a carga horária de cada uma das minhas disciplinas, o total de carga horária, e aqui eu tenho a ação que permite que eu remova alguma dessas solicitações nessa tela. Eu ainda não fiz a solicitação, eu ainda não confirmei essa solicitação de matrícula. Eu ainda vou ter que clicar no botão para confirmar. Mas antes disso, eu quero que você note também que aqui embaixo vai mostrar todo o cronograma dos dias de aula, que você pode ver por mês, por semana, por dia, e navegando cada uma das semanas até finalizar o total. Após fazer essa conferência, você deve vir aqui e clicar no botão confirmar matrículas. Ao clicar nesse botão confirmar matrículas, vai ser apresentada para você uma interface com os dados das turmas que você fez a solicitação de matrícula, aqui embaixo, os teus dados, mais algumas informações aqui na parte de cima e, em alguns casos, aqui para mim só apareceu o pedido da senha de acesso, mas pode ser que ele peça também o teu CPF, pode ser que ele peça a tua data de nascimento para fazer a confirmação do pedido de matrícula. Então aqui eu vou colocar minha senha e eu clico em confirmar matrículas. O sistema vai mostrar para mim que houve uma confirmação da solicitação de matrícula, tem o número dela, e se você clicar aqui, vai poder permitir que você crie e imprima o comprovante dessa solicitação de matrícula. Perceba que aqui tem a solicitação, a situação de cada uma delas, qual que é o campus, a turma, os teus dados, e aqui embaixo mostra os horários disponíveis para essas turmas aqui. Após isso, você pode voltar para a tela anterior ou voltar para o menu inicial lá sem problema nenhum, né? E para que você possa fazer o acompanhamento disso ou visualizar como se teve alguma mudança de situação ou gerar novamente esse comprovante, basta você ir lá no menu Ensino, Matrícula Online, e você tem aqui Ver Comprovante de Matrícula. Ele vai te mostrar novamente aquele mesmo comprovante gerado com a situação, com as turmas e com o teu cronograma. Se eu voltar aqui, eu ainda posso visualizar esses comprovantes aqui no resultado de processamento, vai me mostrar da mesma forma. Ou eu posso vir aqui em Ensino, Matrícula Online, meu plano de matrículas. Ele também vai me mostrar em outra interface qual é a situação de cada uma das minhas solicitações de matrícula naquele momento. Para que você possa alterar uma solicitação de matrícula durante o período que estiver aberto para fazer as solicitações, você vai até o menu Ensino, Matrícula Online, Realizar matrícula. É na mesma interface que você foi anteriormente. Nessa interface agora, ele vai mostrar para mim aquela mesma telinha explicando o período de solicitação de matrícula, né? Eu vou clicar em Iniciar seleção e dessa vez ele vai mostrar uma tela um pouco diferente. Perceba que ele já trouxe para mim quais eram as solicitações que eu tinha feito anteriormente. Eu posso vir aqui e remover alguma daquelas solicitações, caso eu esteja dentro desse período. E se eu quiser adicionar outras turmas, basta eu vir aqui nesse botão, Ver as turmas da estrutura curricular. E ele vai mostrar aquela mesma interface para mim. Se tiver alguma turma disponível que não tenha choque de horário e seja do mesmo campus, eu posso vir aqui e marcar também, caso eu queira fazer a solicitação de matrícula para uma turma dessas. Por exemplo, essa turma aqui eu tenho prioridade e eu não tenho choque de horário, então eu posso marcar ela, clicar para adicionar essa turma, vai aparecer aquela mesma interface e agora que eu fiz essa alteração eu tenho que novamente fazer a confirmação da matrícula.
o sistema vai mostrar para mim aquele mesmo menu com as informações. E no caso aqui, dessa vez, ele pediu para mim o CPF, que eu vou colocar ali, e a senha. Lembrando que essa daqui é uma base de teste, esses dados não são reais, são só para mostrar para vocês no vídeo. Mas em alguns casos ele pede o CPF, em alguns casos ele pede a data de nascimento ou simplesmente a senha, como eu mostrei no vídeo anterior. Muito bem. Então aqui foi feita a confirmação. Eu posso clicar para imprimir o comprovante novamente. E agora eu percebo que eu tenho mais uma turma aqui cadastrada como solicitação de matrícula. Posso voltar aqui. Ele vai mostrar a tela anterior. Volto no portal discente. E o processo, então, de solicitação de matrícula-rematrícula funciona assim, dentro do SIGA. Até a próxima!